Olá, pecadores assim como eu, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma leitura do livro Antes que Seja Tarde. Lembre-se, é chegada a hora, então leia antes que seja tarde. O link do vídeo tá aqui na descrição para você adquirir esse livro. Gente, ler o livro assim em papel é muito melhor. Para você que não sabe do que se trata essa leitura, eu sempre tenho que dizer aqui nos vídeos, nesse audiobook, que esse livro foi escrito pelo pastor Tomás Amaral, que era um pastor distrital da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na região do Espírito Santo, na região centro-norte da Associação Sul Espírito Santense. O pastor Tomás Amaral, ao exercer a sua liberdade religiosa, liberdade de expressão, ao escrever esse livro, através inclusive da inspiração que com certeza Cristo Jesus deu a ele, ele teve sua credencial de pastoral retirada e foi demitido da igreja, porque esse livro é uma carta de aviso à liderança e aos membros. Esse livro é essencial para que todos os membros adventistas do sétimo dia no Brasil e no mundo saibam onde nós estamos, para onde nós estamos caminhando, de que forma nós estamos agindo, o que precisamos mudar para acelerar a volta de Jesus. E, ironicamente, o pastor presidente Luiz Mário, ex-presidente da Associação Espírito Santense, hoje é diretor de liberdade religiosa para toda a América Latina e ele recebeu essa direção após ter demitido o pastor Tomás Amaral, que estava exercendo sua liberdade religiosa. Bom, quanto mais você ler esse livro, você com certeza vai se sentir assim como eu. Vai estar se compelindo, né? Sentindo, às vezes, até raiva. Mas, calma, não deixe esse sentimento te dominar, esse sentimento de raiva, de ódio, não. Faça com que todo o seu sentimento se torne em ações para que o que está escrito aqui aconteça. Ao invés de você ficar com raiva, revoltado, não. Pegue esse livro, leia, antes que seja tarde, e torne práticas tudo que está escrito aqui. Torne prático isso aqui. Pratique. Ok? A leitura de hoje é do capítulo 9, a doença da ultra-hierarquização. Um capítulo muito importante. Então, vamos à leitura? Livro Antes que Seja Tarde. Autor, pastor Tomás Amaral. Capítulo 9. A doença da ultra-hierarquização. Cristão é o nome dado a todo o que reconhece a Cristo como Senhor, Salvador e modelo máximo a ser seguido. Como uma denominação cristã, o modelo de liderança de Jesus, o cabeça da igreja, deveria servir como uma base sempre presente para os líderes adventistas. Jesus era um líder firme, mas também era amoroso e cordial. Seus ensinos e discursos apelavam à razão, porém não deixavam de tocar o coração com referências aos ternos traços do caráter do Pai Celestial. Enquanto os rabinos de sua época aceitavam apenas os melhores jovens para discipular, Jesus escolheu e suportou um grupo formado por homens imaturos, lentos, incrédulos e altamente competitivos. As brigas e discussões dos discípulos geralmente circundavam o mesmo assunto: entre nós, quem é o maior? Assim, em diversas ocasiões, Jesus buscou substituir suas reivindicações egoístas por valores eternos e padrões elevados de relacionamento. Jesus fez isso tanto por palavra como por atitude. Como exemplo, ele lavou os pés de seus discípulos. Por mais simples que isso possa parecer hoje, naquela época, esse ato representava uma humilhação inconcebível para o rabino. Depois de tê-lo feito, porém, ele perguntou se os apóstolos haviam entendido sua atitude. Jesus mesmo explicou: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Cristo, por assim dizer, virou o mundo de cabeça para baixo, pois o pecado causou uma inversão de valores deste mundo. As lições ministradas por Jesus aos discípulos devem nos fazer refletir sobre quais padrões e valores estão determinando nossos relacionamentos em sua vinha.
Abrindo aspas aqui para o autor. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro será vosso servo, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Eu abri aspas aqui para o autor porque é uma ênfase que o autor fez questão de dar utilizando esse versículo. Não que tenha sido ele que disse essas palavras, mas ele deu ênfase. Vamos continuar. Deus não tem problema com hierarquia. O céu é um lugar de ordem e também de hierarquia. Da mesma forma, não é errado haver hierarquia na igreja. Paulo confirma isso ao declarar que a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. O grande problema é como se faz uso das altas posições dentro da hierarquia. Nas palavras e no exemplo de Jesus, fica claro que liderança é uma experiência de serviço, não de comando, e que precisa ser pautada pelos valores celestiais e não pelos terrenos. É com esses olhos que precisamos avaliar a forma como a igreja está sendo liderada. E ao fazê-lo, nem sempre vemos uma aplicação dos valores cristãos de liderança. Numa conversa com o presidente de uma associação, ele me afirmou com toda a sua convicção que um pastor distrital tem de entender quem ele é, quem o presidente da associação dele é. Da mesma forma, o presidente da associação tem de entender quem ele é e quem o presidente da união é. O presidente da união. Assim por diante. Foi falando até parar no presidente da Associação Geral. É exatamente isso. O que nossa ultra-hierarquização tem feito com muitos de nossos obreiros. O poder sobe a cabeça. Cargos se tornam inerentes à pessoa. Eram todos pastores, todos obreiros da vinha. Agora, contudo, se distinguem por patentes vitalícias. Não são mais pastores, são presidentes, secretários, tesoureiros, diretores de departamentos e de instituições. Na tentativa de justificar ou suavizar esses fatos, há quem chegue a dizer que, se os discípulos eram exatamente assim, como esperar que os líderes da igreja sejam diferentes? Considere, contudo, que os discípulos tiveram apenas 3 anos e meio de vivência com Jesus. A experiência foi tão intensa, na verdade, que só depois de Jesus subir ao céu, eles começaram a assimilar boa parte do que receberam. Um simples exemplo disso é que eles continuavam indo ao templo orar no horário do sacrifício, a despeito de terem visto Jesus, o Cordeiro de Deus crucificado, ressurrecto e ascendendo ao céu. A conduta imatura dos discípulos, portanto, jamais deve ser vista como desculpa para imitarmos seus erros, porém, como uma lição sobre o que não devemos permitir em nosso meio. Na continuidade do relato bíblico, entendemos claramente que os discípulos amadureceram a ponto de, no fim, se sacrificarem em favor de Cristo e dos irmãos. Quando vamos nós também amadurecer a esse ponto? Como já tratado no capítulo 7, há uma grande brecha que possibilita o abuso de autoridade em nossa liderança. Líderes em posições mais elevadas exercem poder autoritário. Pastores e servidores vivem como empregados. Enquanto isso, nossos líderes leigos por vezes relatam se sentirem como fantoches, sem condições de fazer qualquer diferença no trânsito de decisões da igreja. Isso porque, embora a Igreja Adventista do Sétimo Dia adote um sistema representativo de governo, mais e mais membros afirmam não se sentirem representados pelas decisões tomadas. O que está acontecendo? Mais adiante, no capítulo 12, vamos abordar mais especificamente essa questão.
Porém, é preciso ter em mente que representar um grupo significa ouvir as pessoas, dialogar, explicar, entender, buscar um consenso com a maioria e então levar isso para os ambientes decisórios. O trabalho de um representante, em outras palavras, é buscar fazer ouvida a voz do grupo que ele representa, não buscar pelos seus próprios interesses. O que temos chamado de representatividade, na verdade, seria melhor definido como substituição. Pois é isso que estamos fazendo. Não ouvimos as pessoas, não dialogamos, não explicamos, não entendemos e não buscamos pela voz do corpo local. Simplesmente as substituímos pelos pensamentos e direções de alguns poucos líderes. Na Assembleia Geral de 1901, Ellen White declarou, abre aspas, aqui há homens que estão à frente de nossas várias instituições, dos interesses educacionais e das associações em localidades e estados diferentes. Todos esses devem ser homens representativos, ter voz ativa em elaborar e formar os planos que serão postos em execução. Deve haver mais de 1, 2 ou 3 homens para atender a todo o vasto campo. A obra é grande e não há uma mente humana que por si só possa planejar a obra que precisa ser efetuada. Pois bem, desejo dizer que Deus não pôs algum régio poder em nossas fileiras para controlar este ou aquele ramo da obra. O trabalho tem sido muito restringido pelos esforços para controlá-lo em todo sentido. Precisa haver uma renovação, uma reorganização. Tem de ser introduzido um poder e vigor nas comissões que são necessárias. Como já falado alguns parágrafos atrás, não é na hierarquia que reside nossa doença, mas no excesso dela, bem como no excesso de confiança em indivíduos e em pequenos grupos de líderes. Além de insalubre para essas próprias pessoas, pense em quão destrutivo isso tem sido para a igreja. Existe poder demais nas mãos de uns poucos membros das comissões, principalmente nas dos presidentes. Com isso, há forte condução nas decisões das diferentes comissões que votam pautas importantes na vida da igreja. Ellen White expressou sua preocupação sobre isso por diversas vezes, inclusive quando declarou, abre aspas, não deve haver comando entre os servos do Senhor. Nenhum julgo deve ser posto no pescoço da herança de Deus comprada com sangue. Deve-se quebrar todo julgo. Homens e mulheres são mais preciosos aos olhos do Senhor do que a mente humana pode avaliar. Cristo compreende seu valor, pois ele sacrificou-se por sua redenção. Somos sua prioridade, a aquisição de seu sangue. Não prestem obediência a qualquer poder ou controle humano. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Fecha aspas. Ela também rechaçou atitudes de líderes que buscavam ora conduzir, ora suprimir a consciência de obreiros em posições inferiores. Abre aspas. Por muitas vezes tenho repetido a advertência, não coloquem jamais como presidente de uma associação um homem que supõe que tal posição lhe conferirá poder para dominar e controlar a consciência de outros. É natural para o homem ter grande estima por si mesmo. Os velhos hábitos lutam pela supremacia. Entretanto, um homem que ocupa um cargo de confiança não deve glorificar a si mesmo. O obreiro que diariamente subordina sua vontade à de Cristo não admitirá tal ideia. Ele praticará as virtudes do caráter de Cristo em toda a mansidão e humildade de espírito, e isso dará àqueles a quem se supõe serem beneficiados por sua administração a preciosa liberdade dos filhos de Deus. Serão livres para usufruir a graça concedida a eles, para que todos compreendam os preciosos privilégios que os santos possuem como membros do corpo de Cristo. Aquele que está incumbido de
sagradas responsabilidades, deve sempre demonstrar a mansidão e sabedoria de Cristo, pois é assim que ele se torna representante do caráter e dos métodos de Cristo. Jamais deve ele usurpar a autoridade, comandar ou ameaçar dizendo: a menos que você faça o que eu digo, não receberá o pagamento da associação. Um homem que profere tais palavras é indigno de ocupar o cargo de presidente de uma associação. Ele tornaria os homens escravos sob seu juízo. Fecha aspas. Palavras de Ellen White. E agora eu quero abrir aspas aqui para mim. Quero abrir um parênteses para mim. Eu trabalhava na Associação Sul Espírito Santense e lá, é óbvio, tinha um presidente. Em várias situações eu ouvi, não só para mim de forma individual, como para todo o grupo de forma coletiva, nos cultos dentro da capela da associação, antes mesmo de se começar o expediente. Quantas vezes eu vi aquele homem falando de forma sutil, em algumas vezes e outras nem tanto, de que era um privilégio para cada um que ali estava a trabalhar na associação e que se não fizessem como era para ser feito, que existiam outras pessoas que gostariam de estar em nosso lugar. E aquilo soava abertamente como uma ameaça. E essa ameaça era constantemente feita, pelo menos uma vez por mês. E nós ouvíamos aquilo em silêncio. E eu, porque eu posso falar apenas por mim, sentia dor, profunda dor ao ouvir as palavras saírem da boca daquele homem. De tal forma que eu adquiri depressão, uma doença incurável. E eu tenho essa doença até hoje, gasto dinheiro com remédios, com tratamento, porque por anos fui perseguido moralmente por esse homem. E as pessoas ainda me dizem que eu não deveria ter processado a igreja. Olha, eu gostaria de ter processado apenas ele, mas ele representava a igreja. Se eu pudesse, eu processaria apenas ele. Um homem que profere tais palavras, a menos que você faça o que eu digo, não receberá o pagamento da associação. Um homem que profere essas palavras é indigno de ocupar o cargo. Eu posso afirmar que 99% dos líderes são indignos, porque 99% dos líderes que eu conheço usam essas palavras. Se você não fizer como eu quero, olha aí, não sei o que pode acontecer aí com o seu trabalho, hein? 99%. O 1% que não faz são perseguidos por esses 99%. Eu tenho um grande amigo, pastor, que era um líder nato, um homem de excelência, que amava os membros, ama, na verdade, ele não faleceu, então ainda ama, que ama os membros, que ama a igreja, que luta por ela. Fazia parte desse 1% de que olhava para os membros, né? Mas os outros 99 o perseguiram e conseguiram tirar ele da liderança. E hoje as coisas não são mais as mesmas, porque quem está não tem a mesma dedicação, o mesmo carisma, a mesma boa vontade. Quantas vezes eu vi esse líder lá no Cáteres de Guarapari, varrendo o chão do Cáteres junto com a equipe, preparando a programação que estava por vir. Quantas vezes eu vi aquele homem, ele e alguns outros, carregando peso junto comigo para montar iluminação e equipamento de filmagem. Todos esses 1% são perseguidos pelos 99%, assim como o pastor Tomás Amaral. Bom, deixa eu fechar o meu parênteses, vamos continuar a leitura. É impressionante vermos a nossa liderança algumas das mesmas nefastas atitudes que caracterizavam o papado da Idade Média. Um sistema sofisticado e enraizado com os poderosos mecanismos de condução, controle, defesa e ataque, a fim de garantir sua perpetuidade. Um sistema aprendido e consolidado ao longo de gerações, com um fino processo de recrutamento e formatação de novos líderes.
Os que farão tudo ao seu alcance para manter o status quo são os mais desejados. Se um obreiro, entretanto, é visto como independente ou se não se tem certeza sobre sua lealdade, esforços são feitos para mantê-lo fora da esfera das decisões. Muitos afirmam que para alguém fazer alguma diferença na igreja, precisa primeiro crescer e subir dentro do sistema tal qual ele se apresenta. Depois, chegando ao topo, poderá tomar as medidas que julgar necessárias. Para chegar aos altos cargos dentro da instituição, porém, um obreiro precisará se calar, se submeter, consentir e compactuar muitas vezes e com muitas coisas. Ele se deparará com um sistema tão intrincado e solidificado que entenderá ser preciso muito mais do que uma pessoa no exercício de sua função denominacional para trazer alguma mudança substantiva. Isso se ainda restar algo de sua intenção original. Prova disso é que administrações vêm e vão, assim como seus lemas, slogans, programas e ênfase. Quando entram, elas apresentam um discurso aparentemente novo, falando de crescimento e expansão. As ideias, contudo, são as mesmas. Por melhores que sejam, não conseguem se materializar de maneira sustentável na realidade prática de nossas igrejas. O tempo se encarrega de mostrar que o discurso era mais do mesmo, isto é, mais programas para uma agenda já abarrotada. Pior do que isso, nenhuma reforma abrangente foi promovida no sentido de criar mecanismos que protejam a igreja das manipulações aqui descritas. A despeito disso, existe em nosso meio um tal deslumbre com as pessoas em altas posições hierárquicas, impedindo que a realidade como essas sejam sequer notadas. Estamos falando de uma cultura de culto a personalidades, que tende a converter obreiros em celebridades. Isso não quer dizer que nossos líderes não devam ser bem recebidos, nem mesmo que não sejam dignos de uma justa distinção em virtude do serviço que prestam. Existe, contudo, um exagero a esse respeito. Você já reparou, afinal, na maneira como líderes em posições elevadas são tratados por nosso povo? Já percebeu como eles tendem a ser mais apreciados e a receber mais honrarias do que os demais? Já percebeu como aquilo que eles falam parece ter mais peso de verdade simplesmente por causa da posição que ocupam? Em abril de 2019, alguns países da divisão sul-americana tiveram o privilégio de receber a visita do presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Receber o presidente mundial da igreja ou mesmo um diretor mundial de departamento é motivo de muita alegria, pois eles trazem ao nosso corpo de membros e obreiros um testemunho de viva voz acerca do progresso da mensagem em nível mundial. É também uma oportunidade de enviarmos através deles um relato de como o Senhor nos tem abençoado em nosso território, dos desafios que enfrentamos e do trabalho que estamos desenvolvendo. Não seria exagero, no entanto, mobilizar grandes comitivas para irem até os aeroportos onde o presidente desembarcará a fim de recebê-lo com honras de chefe de Estado? O que se pretende com isso, afinal? A quem estamos exaltando dessa maneira? O que essas manifestações estão falando sobre nós para aqueles que presenciam essas cenas nesses lugares públicos? Não é assim que incentivamos a idolatria a personalidades em nosso meio? Não é assim que a glória que devia ser dada unicamente a Deus acaba sendo desviada para elementos humanos? Por 2 vezes em profundo êxtase, João se prostrou maravilhado ante Gabriel. Ele não teve vergonha de relatar sua atitude. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quanto temos a aprender com a atitude desse anjo?
É simplesmente impossível que um sistema ultra hierarquizado como o nosso não resulte num ardente desejo, num viciante apego às posições elevadas. Isso contribui para uma subversão da função ministerial, gerando disputas de natureza política, corrompendo as ações pastorais, tirando a pureza, o foco e a força do ministério. Com isso, obreiros ordinários por vezes se sentem desestimulados em seu trabalho local. Afinal, onde todo mundo quer ser chefe, quem vai querer fazer o trabalho do dia a dia? Antes que seja tarde, precisamos decidir quais padrões e valores pautarão nossa organização, nossos relacionamentos e nossas funções como obreiros e líderes leigos. Permitiremos que o espírito de orgulho e vaidade se perpetue ou nos converteremos segundo a mansidão e a humildade de Cristo? O que nós vamos fazer, gente? Precisamos decidir. Nós temos que decidir se nós vamos permanecer vivendo o que está acontecendo agora, ou se nós vamos de fato agir como Cristo quer. Se de fato nós vamos permitir que o espírito de orgulho e vaidade se perpetue, ou se nós vamos nos converter segundo a mansidão e humildade de Cristo, tributando apenas a Ele a glória devida a seu nome. Esse foi o capítulo 9. No capítulo 10 nós vamos ler sobre a doença do autoritarismo. Agora eu quero fazer um rápido comentário e quero aproveitar para contar um ocorrido que eu pude vivenciar, não comigo, mas vivenciar com outra pessoa. Óbvio que para a proteção da pessoa eu não citarei o nome, mas um casal pastoral estavam para ter seu primeiro filho. A esposa grávida estava prestes a ter aquele filho, há semanas da criança nascer. E naquela mesma data estava acontecendo um concílio pastoral no Rio de Janeiro. Um concílio especial, porque se tratava de um concílio de missões, para que então alguns daqueles pastores que estavam ali pudessem ser escolhidos para se tornarem missionários de alguma forma, ou até mesmo mudar de lugar, de onde eles estavam, de receber um chamado especial para a missão. Aquele pastor, então, aquele marido preocupado, começou a observar que a tendência e as intenções da insistência do líder máximo daquela associação de fazer com que ele fosse para o Rio de Janeiro naquela semana estavam diretamente atreladas na intenção desse líder a tirar ele do campo a qual ele fazia parte. O que, inclusive, ao final da história, você perceberá que esse líder malvadão, o malvadão, né, eu estou me referindo ao malvadão, aquele que eu sempre chamo de malvadão, que no fim das contas esse malvadão conseguiu, inclusive, retirar esse jovem pastor do local onde estava como uma forma de punição. Não na gestão dele, porque ele já tinha saído, mas através de amizades com outros líderes. Política, politicagem, né? Manutenção da influência, né? Bom, continuando a história. Esse jovem então se negou a ir para o concílio porque ele precisava estar com a esposa que estava prestes a dar à luz ao primeiro filho do casal. Então esse líder malvado, isso não é uma parábola, tá, gente? Isso é fato, isso aconteceu. Esse líder malvado, então, ameaçou esse jovem e disse, se você não for... E ele não foi sutil, ele não usou de sutileza, ele gritou, se você não for, eu estou mandando você ir. Mas por que você quer que eu vá? Porque o pastor responsável pelo evangelismo, ele quer você lá. Esse jovem, então, ligou para o pastor do evangelismo, explicou a sua situação. E o pastor disse, você não precisa vir. Por favor, você vai ter um filho. Fica aí. Mas o jovem teve que ir. A ligação que ele fez para o pastor do evangelismo foi o maior erro da vida dele.
Ele tentou fazer de outra forma e isso só aumentou a ira do malvadão. Ele então, na segunda reunião, bateu na cadeira e disse: aqui tem presidente. Aqui tem presidente. Quem manda aqui sou eu. E você vai. O jovem foi. Graças a Deus nada aconteceu. A esposa não teve filho durante o momento que ele estava fora. Ele pôde retornar. Mas aí eu te pergunto, e se acontecesse algo? E se sua esposa passasse mal? E se a criança nascesse? De quem seria a culpa? São essas as pessoas que estão liderando a igreja. A doença da ultra-hierarquização, e vamos ler em breve a doença do autoritarismo. Precisamos pedir a Deus para que Deus retire essas pessoas da liderança, essas pessoas autoritárias, psicopatas. Mas oração trata-se de pedir e agir. Mais uma vez eu digo, leia esse livro antes que seja tarde. Torne prático. Pratique o que aqui está. Faça essas demandas do livro acontecerem. Ficar sentado no banco da igreja fingindo que nada está acontecendo não te torna um bom cristão. Apenas confirma a sua covardia diante de tanta maldade realizada por homens. Homens que estão representando a obra de Deus e que deveriam estar nos representando. Mas a cada dia nós observamos o quanto eles representam apenas a si mesmo. Pastor Tomás Amaral segue sem a sua credencial pastoral e nada será feito a respeito disso. Essa injustiça continuará sendo esfregada na nossa cara diariamente, apenas provando para cada um de nós que nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a base dessa igreja, nada somos para essa liderança corrupta. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Esse foi o capítulo 9. Nos vemos no capítulo 10. Quero pedir a você que você, por favor, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, tá certo? Ajude o canal a crescer. E ative as notificações aí para você saber quando vai ter novos vídeos, tá? Uma outra coisa muito importante que eu quero te pedir agora, tá? Muito importante. Ajude esse canal. Ajude aqui, tá? Dá uma força pra gente. Se você quiser, se você puder, lembre-se, você não tem obrigação nenhuma comigo financeira. É só se você quiser que eu continue realizando esse trabalho aqui no YouTube, tá bom? O YouTube não entrega nossos vídeos, o YouTube não monetiza como você acha que monetiza, e a cada dia que passa está mais difícil, e quer dizer, sempre foi porque eu nunca vivi do YouTube, tá? Eu até gostaria muito. Então ajude aqui esse canal. E o outro recado que eu quero te dar é o seguinte: o link para comprar o livro está aqui na descrição do vídeo. Então compre o livro antes que seja tarde. Lembrando que esse livro aqui, o custo dele é apenas para manter a produção. O pastor Tomás Amaral, em uma decisão espiritual, ele não recebe lucro. Ele não tem lucro na venda desse livro, ok? Inclusive, repito, uma decisão que eu não concordo, pastor Tomás, porque eu acho que o senhor deveria receber, porque esse livro é uma bênção. Porque a igreja recebe dinheiro, bastante dinheiro, com os livros de Ellen White. Eles são vendidos. Vendidos e muito vendidos, né? Eu não consigo entender, mas eu respeito sua decisão. Vamos, já que a gente não pode ajudar financeiramente, porque o livro ele está aqui e ele não recebe lucro, vamos então ajudar para que essa mensagem possa se espalhar. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal, compre o livro e conte para as pessoas sobre esse livro. Esse livro é essencial na vida de um adventista do sétimo dia, nos dias que vivemos hoje. Então é chegada a hora, leia antes que seja tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, você é uma pessoa maravilhosa, e até a próxima leitura do livro Antes que Seja Tarde.